para sempre seja louvado. Vamos então fazer essa oração, pedindo a Deus que abençoe o nosso encontro, abençoe também o Zé Carlos, que veio colocar para nós nessa manhã, para que nós possamos, diante de Deus, diante da presença de Deus, nós possamos então levar o nome de Jesus às pessoas que precisam e fazer assim uma vida, que nós temos de presença de Deus na nossa vida, levar pelo nosso testemunho e também pela palavra, essa palavra que deve ser anunciada, Então nós somos discípulos e missionários, Pelo batismo nós somos enviados para a missão, Então essa missão é de cada um de nós, não é só da igreja, dos padres, dos príncipes, diáconos, não, é de cada um de nós. Então por isso iniciamos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai, a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu ao amor de Cristo. Toda oração que a gente fizer, ela não é mais do que aquela oração que o Senhor Jesus nos ensinou, Então vamos rezar o Pai Nosso, uma Ave Maria, pedindo a Deus que abençoe esse nosso encontro. Rezemos como o Senhor nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Ave Maria, Cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Santo anjo do Senhor, Deus zeloso guardador, se a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarde, me governe, me ilumina. Amém. e a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, desde sobre nós permaneça para sempre. Amém. Amém, missionários e missionárias? Amém. Dá para ouvir eu bem? Dá, né? Porque eu falo bem alto, então eu vou colocar aqui o microfone, não vou usar o microfone, porque daí eu consigo andar, porque senão eu começo a andar, daqui a pouco eu vou arrastar essa caixa lá para fora. Vou cansar. Eu dou uma mandada, então senão que vocês vão cansar um pouquinho, ficar com o pescoço. Eu cheguei em casa hoje com o pescoço um pouco com dor, porque eu ando para lá, ando para cá e vou andando. Eu gosto de andar, que eu acho que é a dinâmica minha, tá bom? Primeiramente, bom dia. Bom dia. Missionários e missionárias, de Monteiro Lobato, terra boa, aqui corre leite e mel, corre leite e mel nessa terra boa. Eu sou cristão. O Diácono falou que é bom, porque eu estou aqui eu nasci, aqui eu vou ficar, e por aqui eu vou ficar mesmo. A terra é boa, a terra é muito boa. Bem, primeiramente assim, deixa eu me apresentar, eu sou o Diácono Carlos, sou muito novo ainda. Falei para o Diácono José Henrique, José Henrique mesmo, falei para o Diácono José Henrique, falei assim, o senhor é meu professor, porque eu sou muito novo ainda. Então, eu fui ordenado no último dia 30 de setembro, 30 de setembro, então eu sou da última turma de ordenação. Junto com o Célio, Junto com o Célio, isso, com o pessoal, junto com a turma do Célio. O Célio foi ordenado, acho que 7 dias antes de mim. Foi ordenado dia 27, 23, e eu no dia 30 de setembro. Então, sou muito novo ainda, estou na caminhada, mas o que move sempre o meu coração é o desejo da missão, Eu, a Bernadette, agradeço já de antemão a Bernadette, a coordenação, o Padre Marcos, o Diácono José Henrique,
a todos vocês, né, pelo convite da gente poder estar aqui e partilhar um pouquinho nessa manhã esse tema tão importante para a nossa caminhada. Eu sou casado, né, tenho a esposa, a Nilma, ela não está comigo porque ela também está numa outra missão, ela é coordenadora de crisma e catequista ao mesmo tempo, então está tendo um encontro hoje pela manhã, lá na paróquia, e ela está acompanhando. Então eu era da paróquia Santa Cecília, depois fui provisionado para a paróquia Maria Auxiliadora dos Cristãos. Nós não temos filho por uma questão genética, eu e a Nilma, né? Somos casados há 17, vamos fazer 18 anos de casado, agora em janeiro a gente faz 18 anos de casado. E a gente tem umas histórias meio doidas assim que não compensa contar hoje, mas uma hora a gente vem para contar a nossa história, né? A Nilma era missionária no Tocantins, aí estava indo para a obra de Maria, aí ela me conheceu e eu também estava meio perdido na minha vocação, acabamos se encontrando e acabamos casando, né? E eu falo que como Deus é, né? Em 6 meses a gente namorou e casou, nos vimos 3 vezes antes do nosso casamento, e eu falo que como Deus é bom, Ele colocou a alma gêmea do meu lado, né? Eu falo que a minha esposa é uma bênção na minha vida, né? Essa manhã ela sempre fala, né? Às vezes a gente se vê muito só o final de semana por causa do trabalho, mas ela sempre fala para mim, ela fala assim, olha, responda ao seu chamado, que eu te apoio, né? E isso o diácono José Henrique sabe muito bem disso, que nós diáconos, né, a gente que é permanente, a gente tem que ter essa graça também de ter o apoio da esposa, né? Porque sem o apoio da esposa, a nossa missão fica travada. Então, nessa manhã eu quero partilhar um pouquinho com vocês esse tema belíssimo, né? Crescendo como discípulos missionários, seguindo os passos de Jesus. Também, só para lembrar, eu faço parte do COMID, né? Sou co-assessor junto com o padre Juliano, que é a Comissão Missionária Diocesana. Estamos lá eu estou desde 2016, né? Fazendo um trabalho no COMID, a Bernadette já esteve conosco lá, participando também. E o COMID é uma graça para nós, né? Poder levar o anúncio, a boa nova de Jesus Cristo a tanta gente. Às vezes a gente pensa que, mas precisa levar a palavra, as pessoas já ouviram a palavra. Mas tem muita gente ainda que não fez o seu encontro pessoal com Jesus Cristo. Existe uma grande diferença, ouvir a palavra, mas ter uma experiência com a palavra. E é isso nessa manhã que eu quero trazer um pouquinho para vocês. A gente às vezes ouvir só a palavra, deixar com que a palavra entre por um ouvido e saia pelo outro, não quer dizer que a gente tenha tido uma grande experiência com o Senhor. Vocês que aqui estão, com certeza tiveram essa experiência, porque sentem o chamado. Então, crescendo como discípulos missionários, seguindo os passos de Jesus. Passa para mim. Lá, a passagem que a Bernadette tinha colocado lá no tema para mim, é exatamente essa. Ide por todo mundo, pregai o Evangelho a toda criatura. Esse é o mandato missionário de Jesus para todos nós, né? Batizados, como bem disse o diácono José Henrique. Não só os padres, os bispos, os diáconos, mas todo o povo batizado. Todos nós somos convidados a levar o anúncio da Boa Nova. Fazer com que ele chegue a todos os corações, a todas as pessoas. Isso é fácil, sim ou não? Não. Não, né? Principalmente vocês aqui, eu estava conversando um pouquinho aqui com a Bernadette. Aqui as comunidades às vezes são muito longe, né? 17 quilômetros, 10 quilômetros, é isso mesmo, né? Tem comunidade até mais longe, eu acho, não tem? Eu a 22. 22 quilômetros. Imagina, a gente não tem essa noção territorial, né? E eu que cheguei aqui, para mim, talvez as comunidades estão mais aqui, no pé da rua, mais por perto. Mas vocês que moram aqui, sabem os lugares mais longínquos que a palavra ainda tem que chegar. Ou seja, aonde a semente tem que ser lançada, né? Lançar a semente, a gente não pode desanimar de lançar a semente. Fazer com que essa semente caia em terra boa e germine, dê fruto, faça com que os frutos floresçam. Então, esse é o mandato, não só para mim, não só para o diácono José Henrique, mas é o mandato para cada um de nós. Então, vire para quem está do seu lado aí e fala para a pessoa que está do seu lado: obrigado por você estar presente. Diga para ela. Você foi chamado, diga para ela, você foi chamado e você aceitou o convite. Diga para ela: olha, quem te chamou foi Jesus, viu? Quem te chamou foi Jesus. Obrigado pela sua missionariedade. Diga para ela. Então, em nome da igreja, né, eu tenho que agradecer, é claro, né, a cada um de vocês. Com certeza o Padre Marcos depois vai passar aqui, ele vai agradecer por você dar o seu sim, a sua resposta de amor ao reino, né, a poder levar esta palavra. Pode passar para mim? Então, só um toquinho. E aí, diante daquela palavra lá, né, que a gente viu, ide por todo mundo, pregai o Evangelho a toda criatura.
Eu quero trazer um primeiro aqui, o primeiro ponto, são os sinais do tempo e a conversão pastoral. Tudo que nós vamos trabalhar, eu procurei trazer um pouquinho do documento 100. Quem conhece o documento 100? Documento 100, que fala comunidade de comunidades, uma nova paróquia, ou seja, a conversão pastoral da paróquia. Ou seja, a transformação que tem que haver nas nossas paróquias. E principalmente no coração de cada um de nós. Vou trabalhar, é claro, com a palavra. Já começamos com um trecho bíblico. A palavra é importante nesse momento. Acho que é o ponto mais fundamental. É a partir da palavra que a gente lança, né? Depois vou trabalhar um pouquinho do documento de Aparecida e outros documentos que vocês vão ver que vão aparecer em determinados momentos, que vão estar marcados. Eu vou falando cada um deles. Então, esses sinais do tempo, né? O tempo está correndo. E nem sempre as pessoas estão percebendo os sinais dos tempos, né? E quais são esses sinais para nós cristãos? Pode passar para mim. Hoje nós temos uma nova evangelização. Coloquei aqui uma estrada, né? Que na hora que eu pensei assim, Monteiro Lobato, eu falei assim, tem muita área rural, né? Então, às vezes essas estradas são onde vocês, missionários e missionárias, vão passar, fazendo com que chegue a boa nova a todas essas pessoas. E aí, um dos pontos fundamentais, nós atentarmos para as novas demandas que se apresentam para a evangelização, né? Hoje existem inúmeras demandas para a gente evangelizar, né? Se a gente fosse falar aqui, se a gente fosse elencar, a gente ficaria talvez a manhã toda, né? Pessoas, talvez famílias que ainda não são verdadeiramente evangelizadas, pessoas que talvez buscam o sacramento somente por uma questão, olha, meu pai batizou, então eu tenho que batizar. E às vezes eles nem entendem qual é a graça do sacramento, né? Outro dia eu estava fazendo uma entrevista de casamento, e aí um casalzinho jovem, e aí nós começamos a bater um papo durante a entrevista de casamento, e aí fui colocando para eles alguns pontos, né, fundamentais do sacramento, e aí alguns pontos até eles falavam para mim assim, nossa, eu não sabia disso, eu não sabia daquilo, nossa, isso é interessante, diabo. E por que isso? Porque os novos tempos fazem com que, na correria do dia a dia, a gente não pegue e estude e procure conhecer a nossa fé. A gente vive uma fé talvez um pouco só, que meio que parece que jogada, desculpa a colocação, uma fé meio que jogada, olha, você foi lá, recebeu, tá bom, beleza, a partir de agora você é cristão. Não, o cristianismo tem que ser vivenciado. E aí assim, nós vamos discernindo os acontecimentos, né? As exigências, as aspirações dos nossos tempos, né? Quantas pessoas nesse tempo, não sei se vocês têm visto isso, eu acredito que aqui nem tanto, mas gente, quando você vai para os grandes aerópolis, né, as grandes cidades, como tem gente depressiva e ansiosa, como tem gente depressiva e ansiosa, e tudo isso é um sinal verdadeiro, né, que está acontecendo no nosso meio, e que precisa fazer com que as pessoas encontrem o quê? Os desígnios de Deus. Muitas pessoas, como eu disse no começo, elas talvez até ouviram falar de Jesus, mas ainda não tiveram um encontro pessoal com Jesus. O documento 100 vai bater muito nisso, ele vai falar assim, olha, precisamos, assim como o documento de Aparecida, nós precisamos ter um encontro pessoal com Jesus, mudança de vida. Eu posso falar um pouquinho disso com muita propriedade, porque na igreja de volta eu estou há 27 anos, não sou tão jovem, né? Tudo bem que eu tenho uma cara assim de uns 15 anos, não tem não, Diabo? Mais ou menos. Tenho uma cara de uns 15 anos. Mas, na verdade, ontem eu estava falando com a minha esposa, até minha esposa falou assim, nossa, meu amor, você vai fazer 50 anos e eu não me liguei. Eu falei assim, é porque eu sou muito jovem, né? Você vê, 27 anos que eu peguei firme, que eu grudei firme no trabalho pastoral e comecei a ajudar na igreja e fui me apaixonando. Mas até os meus 22 anos, vamos pensar assim, até os meus 22 anos, o que era a minha vida? Viver de qualquer jeito. Ah, se desse para ir à missa, eu ia. Mamãe sempre foi muito firme conosco na fé, mas a gente não tinha, crescemos, né? Chegamos lá nos 12, 13 anos, que nada, né? Fizemos o crisma ali, ó, vida que segue, né? Vamos curtir a vida. Às vezes passava meses, né, sem ir na missa. Só que, onde que foi o despertar da minha fé novamente? Foi num banco de fábrica. Um missionário
que lançou a semente lá no banco de fábrica, no meu coração, e eu, na hora, falei, é isso que eu preciso para a minha vida, eu preciso voltar a Deus. E dali em diante, a minha vida foi mudando, transformando, crescendo. Ainda tem muita coisa para converter, para mudar, para transformar na minha vida. Mas Deus, eu falo assim, que em 27 anos, como Deus já fez uma grande mudança. Então, são as presenças, os desígnios de Deus. Às vezes, quando a gente visita as casas, a gente não tem noção que, às vezes você entra e você fala assim, nossa, a missão aqui foi frustrante. Acho que eu não consegui alcançar nenhum coração aqui. Aí você vai embora, passa alguns meses, você encontra a pessoa fala para você, nossa, obrigado por você ter ido na minha casa naquele dia. Era o dia que eu mais precisava, e você falou uma palavra e me despertou. Aí você fala, mas que dia que foi esse? Aí, foi aquele dia. Aí você fala, nossa, aquela pessoa que eu pensei que a semente não tinha caído, e caiu. Então, esse contexto da missão, às vezes eu falo assim para os missionários da diocese, né? A gente saiu agora 2 semanas atrás, fomos visitar ali a região de São Judas, todinho. E aí alguns voltaram todo entusiasmado. Por quê? No começo todo mundo olhou e falou assim, nossa, mas nós tem aqui uns 120 missionários, para visitar tudo isso aqui, nós não vai dar conta não. Aí teve um que ele foi chegar quase 2 horas da tarde para almoçar. E aí ele falou, eu entrei numa rua que tinha umas casas que não tinha marcado, e de repente choveu de gente que queria receber nós nas casas. Ou seja, o povo que está ansioso pela espera minha e sua. Entende? Às vezes a gente não tem noção, talvez a gente fala assim, mas será que é o senhor que mora lá naquela casinha, lá no pé do morro, será que ele quer receber minha visita? Eu posso pensar assim, mas talvez ele está ansioso esperando que a gente chegue lá. Ou seja, fazer com que a boa nova. E aí, o terceiro ponto, que é o olhar do discípulo missionário, que nutre-se a poder do quê? Da palavra e ao mesmo tempo da força do Espírito Santo. Tudo que nós fazemos não é por força própria. Se eu disser para você que toda vez que eu vou, é pela minha palavra que as pessoas voltam a Cristo, seria uma grande mentira. Eles voltam pela força do Espírito que os toca o coração. Eles sentem a presença de Deus que vai lá visitá-los e dizer para eles, ei, estou te chamando. Né? Assim, quando a gente vai pegando todos os evangelhos, a gente vai vendo as caminhadas de Jesus, em cada lugar que Jesus entrava, o que ele fazia? Ele tocava cada coração. E alguns eram até interpelados, né? Zaqueu, desce dessa árvore que eu quero entrar na sua casa. Lá, ele vai hospedar na casa do pecador. E é nesses lugares que nós temos que ir mesmo, porque era onde Jesus ia. Nós não vamos participar do pecado, nós vamos levar a luz que irradia e tira todo o pecado. Então nós vamos entrar nesses lugares para fazer o anúncio. Diante disso, pode passar? Nós vamos vendo o quê? Um grande crescimento urbano e territorial das grandes cidades. Quem já ouviu falar da evangelização vertical? Já ouviu falar da evangelização vertical? Que hoje é aqui, no caso de vocês aqui não seria muito, mas nas grandes cidades hoje, a nossa grande dificuldade é como eu chegar na pessoa que mora nesse apartamento aqui. Como eu fazer com que a boa nova alcance essas pessoas? Por quê? Hoje o mundo ele está verticalizado, fechado entre muros, né? Os grandes condomínios de luxo, e que talvez as pessoas ali vivem o seu mundo, estão fechadas no seu mundo, e que ainda não chegou a palavra ou o evangelho. E eu preciso fazer alcançar isso. Por isso, as cidades com o seu crescimento urbano e territorial, ela vai dando para nós desafios na missão. Nós estamos sendo desafiados. Eu conversava com o padre Juliano no dia e falava assim, padre, está aí o nosso grande desafio. Como alcançar muitas famílias. Algumas estão evangelizadas, sim, mas vamos pensar assim que essa aqui está evangelizada. Como que ela faz para evangelizar todas essas outras? Elas precisam sentir o chamado à missão. Fazer com que também elas sejam uma anunciadora dentro desses centros verticalizados, que é o grande desafio. Pode passar. Assim, nós vamos ver 2 realidades e 2 mundos diferentes. Vocês vivendo um aqui, o povo vivendo outro, talvez um pouco quilômetros daqui, um pouco diferente. Assim eu peguei essa figura, achei essa figura interessante, né?
menininho sentado em cima de um monte de lixo, uma casinha aqui, e aí ele fala, pai, eu quero morar naquele mundo lá, né? Ou seja, ele viu um mundo que ofusca os olhos, que chama a atenção, né, dos grandes prédios. Pai, eu quero sair desse mundo aqui para ir para aquele mundo de lá. Gente, não só no vice-versa, né? Vamos trazer aqui um vice-versa. Também tem muitas pessoas deste lado de cá, não querem estar nessa vida, mas querem ter um encontro com a verdadeira felicidade. E quem é a verdadeira felicidade? Quem é a verdadeira felicidade? Jesus. Quem é a verdadeira felicidade? Jesus. Jesus. Né? Ah, o diácono, o senhor é contra a riqueza? Não. Diácono, o senhor acha que é... Não. A pessoa, tudo que ela trabalhou e conquistou, é digno, né? Mas a gente nunca pode se pautar somente pela riqueza. A gente tem que pensar que depois da nossa caminhada neste mundo, nós teremos uma outra vida. E é para essa vida que nós devemos começar a preparar a nossa alma. Por isso, o crescimento acelerado e desordenado, o que ele gera? Ele gera muitas vezes desigualdade, sofrimento, dor, alguns excluídos, outros fechados nos seus grandes centros. Depois, a alta demanda paroquial. Hoje, como nós temos, não sei aqui como está, mas lá mesmo na nossa região, como a demanda paroquial é grande, né? De pessoas que querem ser batizadas, de pessoas que não fizeram o crisma e hoje sentiram tocados e querem fazer o crisma, pessoas que estão buscando o quê? Os sacramentos, né? Pessoas que ainda não estão muito bem evangelizadas. E gente, não estou falando aqui de pessoas assim que você vai falar assim, ó, 15 anos, 16, não, pessoas que já têm 40, 38, 45, 50 anos, que agora no final, quase, né, porque a gente vai passando 50 e fala assim, dos 50 né, já começa a preparar a nossa mala para partir, não é verdade? Não estou falando que vocês vão morrer não, pelo amor de Deus, tá? Mas eu falo que dos 50 em diante, é a hora que a gente começa a já dar uma desacelerada no sentido que o gás que eu tinha com 20, com 30, eu não vou ter com 50. Mas eu ainda estou vivo, e estou levando a palavra, e vou para tudo quanto é lado, né? Mas chega uma hora que a gente vai falar assim, daqui a pouco o homem vai chamar eu. Será que eu já estou preparado? Então, esse contexto da demanda paroquial que cresce, ela é grandiosa no nosso meio. Pessoas que ainda não estão evangelizadas. Assim, nós vemos os grandes centros, né, principalmente aqui, ó, idosos na solidão e grande demanda social, né? Tudo isso tem a ver com nós seguirmos os passos de Jesus, estar atento, olhar atento a tudo que está acontecendo à nossa volta, não só viver o nosso mundo, porque a gente corre o risco da gente fechar os nossos olhos e viver somente o nosso mundinho. Ah, na minha casa está tudo bem, que se lasca a casa do vizinho, não é verdade? Lá eu costumo dizer assim, eu falo muito isso para o povo. Lá quando tem um menino na rua que é perdido, né, eu falo para o povo, evangeliza aquele menino, dê amor a ele, né? Se ele é dependente químico, se ele está perdido, se ele é traficante, se ele não é traficante, evangelize, fale de Deus para ele. Aí as pessoas ficam meio assim assustadas. Eu falo assim, sabe por quê? Porque é o seguinte, talvez hoje você fala assim, o problema não é meu, isso aí o problema é do pai dele, é do vizinho lá, não tem nada a ver com isso. Só que o dia que ele pular na sua casa e roubar a sua casa, o problema passa a ser de quem? Seu também. Então, o problema que a gente tenta excluir dos nossos olhos, um dia ele chega até nós. Ah, isso não tem nada a ver comigo, mas quando eu ver a água já está encostando no meu tornozelo, né? Ah, eu ponho o saquinho de lixo ali, eu jogo de qualquer jeito. Ah, se entupir o bueiro, bom, em mim não vai fazer efeito nenhum. O povo que mora mais ali embaixo, não sei se vão morrer afogado. Mas só que um dia, o que acontece? A água sobe, 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 até que ela também alcança o meu pescoço. E aí eu falo, nossa, isso é culpa daquele saco de lixo que eu joguei errado. Ou seja, tudo que nós estamos vendo, né, a dengue que aí está atacando o povo, gente, isso é culpa nossa mesmo. Porque nós começamos a tratar mal o meio ambiente. Então, os idosos que vivem na solidão, a grande demanda social, tem que ter um olhar atento nosso. Falta de acolhida e frieza que toma conta de nós.
Às vezes passamos, na correria do dia a dia, nós passamos por alguém caído na calçada, ele pede um pão para nós. A gente não é capaz de parar e perguntar o seu nome. Qual é o medo nosso? Se eu parar ele vai pedir dinheiro, e eu não tenho dinheiro para dar. Então, faço de conta que eu nem vi. O pobre caído e eu seguindo. Ou seja, frieza, não só espiritual, mas frieza humana que está acontecendo na humanidade, né? Olha, soca a bomba. Se está matando criança ou não, isso não é problema nosso. O importante é nós defendermos o nosso povo, ou seja, o diálogo que não há entre as nações mais. Nós estamos vendo a confusão que está sendo gerada no mundo, né? Tudo isso é por um homem egoísta, fechado, e muitas vezes o fácil acesso à informação. Quer ver só? Antigamente você pegava o seu netinho, sua netinha, seu filho, sua filha, e falava assim: mamãe, como eu nasci? E agora, o que eu falo para eles? A cegonha trouxe enroladinho num pano para mim. Aí a criança ficava com aquilo na cabeça, né? Fala isso para uma criança hoje. Fala isso para uma criança. Mentira. Minha mãe é mentirosa. Minha avó é mentirosa. Eu não vim do bico de uma cegonha. E por que eu falo isso? Gente, experiência própria. Eu tenho uma filhadinha que está com 11 anos. Outro dia a mãe dela falou assim: ai, Carlos, eu não sei o que eu falo para ela. Ela está fazendo cada pergunta, que é as coisas que vêm da escola. E eu falei: fale a realidade para ela. Sente com ela, explique tudo para ela, a verdade. Não, mas ela é muito... Eu falei: se você não explicar, o mundo vai explicar de uma forma ou de outra. Então ensine ela o que é correto. Ai, eu não sei explicar. Aí a minha esposa falou assim: deixa que eu converso com ela. Chamou ela e falou: vem aqui, qual que é as suas dúvidas? Eu quero saber como é que eu nasci, eu quero saber, olha, falaram comigo que não tem nada a ver de cegonha, porque minha mãe já falou de cegonha, mas não tem nada a ver de cegonha, eu quero saber a realidade. Aí a Nilma foi falando, tranquilamente, claro, num linguajar de criança com ela. E ela foi compreendendo: nossa, tia, é assim então? Nossa, por isso que eu vi o menino fazendo isso com a menina lá no banheiro da escola. Gente, é a realidade, é a mais pura realidade. Talvez o seu filho, o seu neto não vai falar para você o que está acontecendo na escola, mas eu vou falar para você: se você ficar sabendo de muitas coisas, seu cabelo cai. Porque hoje a juventude está, trocentos anos na nossa vida, e nós com aquelas histórias de 1900 e antigamente. Não, precisamos falar a verdade e a realidade, saber explicar para os nossos jovens, fazer com que eles tenham o acesso a uma informação verdadeira. Quando mentimos, cai naquela realidade, hein? Minha mãe fala para mim não mentir, mas ela mente. E foi exatamente o que a filhadinha falou: minha mãe é mentirosa. Fala para mim não mentir, mas ela mentiu para mim, tio. Olha para você ver, eu descobri tudo aqui, ó. No YouTube aqui, ó, descobri tudo, como é que faz isso, como é que faz aquilo. Pode você esconder do jeito que for, de qualquer forma eles vão achar um caminho. Eles vão achar um caminho. Eles têm todas as ferramentas na mão, né? E depois que inventaram esse negocinho pequenininho, quadradinho, que, meu amigo, você faz tudo, você mexe na conta do banco, você fala com o gerente, você faz isso, você faz aquilo. Acabou a nossa paz, entre aspas, né? Porque as pessoas vão ter acesso à informação, e sejam elas informações que ajudem no crescimento humano e espiritual, mas também informações que acabam por destruir as nossas famílias. Quantas famílias estão sendo destruídas também por causa do celularzinho, não? Chegou a hora do almoço, o camarada ele senta na mesa, ele está assim, ó, está todo mundo ali. E olha, realidade, gente. Famílias cristãs que às vezes a gente olha, é triste. A criança senta, não, é melhor que ele fique com o celular, que ele fica quietinho. Não há mais diálogo. Diálogo. Uma palavrinha muito simples, eu tenho falado muito isso para os casamentos que eu falo, viu, José?
Eu falo para os casais assim, ó, não deixe que o diálogo na sua casa acabe, porque o dia que acabar o diálogo, acabou também o amor. É no diálogo que a gente vai encontrando o amor um para com o outro. Pode passar. Assim, a Evangelho Gaudium, no parágrafo 2, ela vai dizer isso para nós. O grande risco do mundo atual, com a sua múltipla e avassaladora oferta de consumo, é uma tristeza individualista. Né? O mundo só pensa em consumir, comprar. Sai o celular hoje, o camarada compra. Amanhã já saiu o iPhone, não sei o que lá. Não, amanhã eu quero essa aqui. Vamos vender o que eu comprei ontem, porque vai ter que comprar outro. Depois, basicamente, uma tristeza individualista que brota do coração mesquinho e comodista, da busca desordenada pelos prazeres superficiais, né? Ou seja, as alegrias que vêm e vão. A consciência isolada, quando a vida interior se fecha nos próprios interesses, deixa de haver espaço para os outros. Cada um quer viver o seu mundo, como eu disse. Olha, eu estou evangelizado. O seu João com a dona Maria, que mora lá 15, 50, 20, 30 quilômetros daqui, lá naquele último fim do mundo, não sei, mas eu não vou lá. Alguém que vá lá, se quiser, porque eu vou continuar no meu mundinho. Por quê? Os pobres já não fazem parte mais da nossa história, né? Já não se ouve a voz de Deus. Estava falando ali, né? Como é bom você vir de manhã, participar de uma Santa Missa, como nós participamos ali, gente. Um encontro tão profundo com Deus, no silêncio. Você ouvir Deus ali falando com você, né? O Padre Marcos com aquela locução dele, que coitado, eu não chego nem perto, quem sabe um dia eu chego, né? Mas a colocação dele sobre Deus, a alegria de agradecer a Deus pelo dia que se inicia. E é engraçado que eu vinha para cá, eu vim rezando lá de Jacareí para cá, né? Aí eu vinha contemplando a natureza, e vinha o sol que batia uma hora, um raio que entrava, um pingo d'água que caía no vidro do carro, e eu falava, como Deus é bom. Só por Deus mesmo a gente acorda 5 horas da manhã, cata as nossas coisas e vem para a missão. Porque eu hoje, por outras coisas, não faria isso não. Antigamente eu fazia o contrário, né? Eu varava a noite, talvez essa hora estaria chegando em casa. Varava a noite na bagunça, para chegar no outro dia em casa e falar assim, nossa, será que hora que vai começar de novo a gandaia? Da tarde. Né? E hoje, ao contrário. Procuro colocar a minha vida a serviço de Deus. E aí eu vejo como eu perdi muito tempo ainda da minha vida. Então, já não se goza da doce alegria do amor de Deus. Muitas pessoas estão buscando um amor, mas um amor talvez que não preenche. Não é verdade? O amor que não preenche mais. Nós precisamos voltar ao primeiro amor. A palavra de Apocalipse, capítulo 3, se não me engano, ela vai falar assim, que nós precisamos voltar ao nosso primeiro amor. Qual é o primeiro amor? O nosso encontro profundo com Deus. E assim fazer com que no nosso coração fervilhe o entusiasmo de fazer o bem. Ou seja, o nosso coração aqueça do desejo de falar para os outros, olha, como Deus é bom. Como Deus é bom. Pode passar. Assim, nós vamos ver que em Marcos 3, 13 e 19, Jesus ele chama e envia o que ele mesmo quis. Né? Por isso que eu falei para vocês, fale para quem está do seu lado que o chamado é de Deus. Né? Você veio aqui nessa manhã, talvez sim, claro, pelo desejo seu, mas antes que você desejasse, Deus já tinha tocado no seu coração. Essa manhã é para você, vai lá que eu preciso falar contigo. Então, recorda que a origem, o centro e a meta de toda vocação é a missão a partir da pessoa de Jesus Cristo. Nós fomos chamados para a missão, nós nascemos para a missão. E um coração missionário não se esfria. Pode ter dificuldade que for na missão, e eu tenho certeza que aqui vocês têm muitas, mas vocês permanecem fiel. Eu estou ali, eu quero levar a boa nova. Aquele que chama também envia. Hoje a gente vê muita gente se auto-enviando, né? Só que quem envia é a igreja, né? Eu costumo dizer assim, eu estava conversando sexta-feira com um rapaz aí, falou assim, nossa, eu tenho tanto vontade de ser diácono. Eu falei assim, então, seja fiel à igreja, porque se você for fiel à igreja,
E a igreja vê em você a vocação, ela vai te enviar, né? Eu não fui diácono porque eu quis. Cheguei lá e falei, olha, eu quero ser diácono, aí tem como colocar aí? Não, é um chamado. Como vocês não foram simplesmente missionários, claro, o desejo nasce do coração da pessoa, sim. Mas quem que toca primeiro? Quem que chama? Talvez você estava um dia, de repente parado num lugar, precisamos de missionário. Opa, pô, isso aí é para mim. Ou seja, Deus tocou o seu coração e te chamou. Dentro da igreja, Deus tem um chamado para cada um de nós. A gente precisa estar aberto, compreendendo, olha, a que Deus me chama, para onde Deus quer me enviar, o que Ele quer de mim, o que Ele deseja de mim, né? Assim, a iniciativa é do próprio Deus, à luz do mistério de Cristo. Cada pessoa compreende a sua identidade e missão. Uma coisa que eu falo para o povo, eu falo assim, um dom que eu não tenho, é cantar, gente. Eu sou um desastre para cantar. Mas eu gosto de falar, não, você canta bem. Fala, você está falando isso para me agradar. Por quê? Não é o meu dom. Mas existem pessoas que têm essa identidade, que têm essa missão, que têm esse dom. E é tão bonito quando você vê uma pessoa que canta e encanta as pessoas, na verdade. Eu não sei se alguém do coral que estava cantando ali está aqui. Não, ele vai chegar aí. Então, o coral, eu estava percebendo as músicas, eu falei, cara, que músicas, né? Para tocar o nosso coração. Ou seja, é o dom que Deus deu a ele. Como cada um de vocês tem um dom, né? É que nem eu falo, às vezes a pessoa vai na igreja, um dos erros nossos, a pessoa chega, acho que é o desespero, o tamanho, né, que a gente tem, a gente olha e fala assim, nossa, os pastorais estão precisando de gente para trabalhar, né? Aí chega o camarada e fala assim, eu queria, ele nem termina a palavra, né? Ele fala assim, eu queria trabalhar, não, aqui ó, essa pastoral aqui, ó, você vai ficar aqui, que aqui é o seu chamado. E a pessoa chega e fala assim, mas eu não sei lidar com doente. Eu não sirvo para ser catequista. Não, isso aqui não é para mim não. O que ele faz? Ele vai embora, ele fica com medo e vai embora. Em vez da gente trabalhar primeiro, né, com calma. Olha, o que você gosta de fazer? Olha, eu gosto muito de trabalhar com criança. Opa, tem duas oportunidades, pastoral da criança, catequese, missão com criança. Tá. Catequese, você acha que... Você quer conhecer a catequese? Faz uma experiência com a catequese aqui, ó. Assiste um encontro de catequese. Não é bem isso que eu estou pensando, não. Então vem aqui, faz uma experiência com a pastoral da criança. Nossa, é isso que eu quero cuidar de crianças mais carentes, eu quero ajudar as crianças no crescimento dela, no desenvolvimento. Opa, encontramos o chamado dela. Por isso, a nossa identidade e missão é importante. Senão a gente começa a fazer coisas que a gente está fazendo só porque, olha, alguém pediu para mim fazer, eu estou aqui, né? Mas não é meu chamado. Assim é também a luz de Cristo que a igreja encontra a sua vocação e missão. E gente, não tem como a igreja deixar de ser missionária. Uma igreja fechada em si própria, com o tempo vai ficar upado, os dois diáconos se marcar e fica mais alguns gatos pingados. Olha, o que aconteceu com a igreja? Não fizemos missão, não fomos em missão, a igreja ela vai... mas não será destruída, né? Também a gente tem que ter muita certeza disso, porque a igreja é do próprio Cristo. Mas o documento ele fala muito claro isso, o documento 100. Nós precisamos trazer a nossa identidade missionária. Nós precisamos ir ao encontro das pessoas. Não dá mais para viver somente dentro dos grandes templos. Nós precisamos sair dos templos, fazer o encontro, levar as pessoas ao encontro com Jesus Cristo e trazê-las depois sim para dentro do templo. O templo é importante, é onde a gente se reúne com irmãos. Mas a missão é identidade nossa. Pode passar. Assim, a Aparecida vai falar para nós que, como discípulos e missionários, nós temos uma vocação. O centro é Deus que ama e chama a cada um dos seus filhos. Deus que chama a cada um de nós. Deus te chama nesta manhã. Mas ele já me chamou há muito tempo, mas está chamando de novo. Ele está te convocando de novo. Porque Deus nos convoca a cada manhã. Quando você acorda, eu falo assim para o povo, às vezes, na época do meu aniversário, o pessoal, nossa, eu esqueci, passou seu aniversário, e eu não te dei o parabéns. Eu falei assim, olha, pode me dar os parabéns todos os dias. Porque a graça da vida, o aniversário é somente comemorar o dia que eu vim ao mundo, mas a graça da vida é todos os dias. Ao acordar e olhar, falar, obrigado, Senhor, por mais um dia de vida. Né? Essa é a graça da vida. Por isso o amor de Deus no princípio e no fim de todo chamado.
Deus nos chamou desde o ventre da nossa mãe, e com Ele nós iremos até o fim. E quando atravessarmos do outro lado, vai ser o último chamado: vinde benditos do meu Pai, apossai-vos do reino que eu preparei para vós. Por quê? Eu estava doente, tu me visitaste, estava preso na prisão e tu fostes me ver, estava nu e tu me vestistes, né? Mateus 25, Jesus que fala, ó, ide a todos, vai, visita a todos, vai em encontro daquelas pessoas que estão afastadas, estão enfermas, se afastaram da comunidade. Tem gente que se afastou da comunidade aqui, sim ou não? Sim ou não? Sim. Tem. Não precisa ter vergonha de falar não, gente, porque na minha também tem. Entende? Muitas pessoas vêm, e às vezes, de tanto cansaço, elas acabam afastando da vida comunitária. E sabe qual é o risco? A gente não ir ao encontro dessas pessoas e fornecer a elas um auxílio espiritual, dizendo para elas, olha, irmão, nós estamos sentindo sua falta, você faz falta na comunidade, você é importante na vida comunitária, porque senão a gente fica fechadinho somente num grupinho, né? Quem é importante? É o diácono Carlos, é o diácono Zé Henrique, é o fulano, é o ciclano, é o diácono Zé Henrique, é o Carlos, é o fulano, é o ciclano, e a gente fica só olhando esse mundo aqui, ó. A gente fica só nesse mundo e esquece que existe um mundo fora, onde todos no reino de Deus é importante, todos, sem distinção, todos são importantes. Por isso, os que foram alcançados não conseguem ficar mais inertes, parados. Quem foi chamado para a missão, eu não sei vocês, mas eu, assim, quando falo assim, ó, vai ter missão mês tal, dia tal, uma semana antes já começa, nossa, glória a Deus, nós vamos visitar umas casas, vamos entrar naquelas casas, ufa, que alegria. E quando a gente chega a ver aquele monte de missionário, daí que a alegria pega mesmo, né? Porque daí a gente fala assim, nossa, glória a Deus, hoje nós temos 120, 150, 180 missionários para a gente visitar as casas. Isso para nós é alegria. A gente não consegue mais ficar parado, porque a missão nos impele também a ir em missão. Então, servir na caridade, Deus nos chama ao presunçoso, né? O que seria isso? Não somos melhores, não podemos ser orgulhosos e não somos mais capazes do que ninguém. Todos nós somos diante de Deus a mesma figura do amor. Deus tem um amor por cada um de nós predileto. Por isso o meu dom, o seu dom não é maior do que de ninguém. Pelo contrário, o nosso dom ele serve para servir a humanidade, né? Estamos para servir. Então nós temos que sair do fechamento, da autocentralidade. Isso é seguir os passos de Jesus. Eu saio de mim para poder ir ao encontro do outro. Ontem eu falava com o casal que eu estava casando ontem, falava assim, olha, o dia que você pensar somente na sua felicidade, o seu casamento começa a acabar aí. Mas o dia que você falar assim, ó, vou morrer para mim, para que a minha esposa, meu esposo seja feliz, você vai ver como o seu casamento, ele guina, cresce, né? Cresce. Porque na medida em que a gente doa, mais a gente recebe. Mas quando eu não dou, meu amigo, eu não vou receber nada. Pode ter certeza disso. Se você não doar a sua vida, você não vai ter nada em troca. Você não vai ter nada de volta, né? Não é nem troca, é de volta. Porque na medida em que você ama, você é amado. Na medida em que você dá, você recebe. Pode passar. Assim Jesus ele apresenta para nós 4 recomendações para a missão dos discípulos. A hospitalidade, né? Ser hospitaleiro, acolhedor, amoroso, né? Com muito carinho, eu posso dizer para vocês, não estou falando que eu estou na frente de vocês, como eu me senti acolhido aqui hoje de manhã. E é isso que a gente espera da igreja, né? Quando a gente chega, as pessoas, olha, seja bem-vindo. Agora, o ruim é quando você chega numa comunidade, aí você entra, as pessoas olham para você assim, meio tipo, né? Quem será esse aí? Aí você passa e ninguém fala bom dia, nem boa tarde. E aí vem o outro que aí você está chegando. Aí o outro que está vindo atrás de você, a pessoa fala assim, seja bem-vindo. Aí você pensa que é com você, você vai até assim. A pessoa, não, eu estou falando aqui. E abraça de trás. Isso acontece? Acontece, gente. Agora, como é bom quando você chega. Aí eu já cheguei ali de manhã. Eu estava no pé do morro ali, eu falei, Bernadette, a Bernadette, Diaco, isso aqui lá. Desceu ela, né, o Luiz, para abraçar. Depois o Diaco chegou, nem o conhecia, a primeira vez que nós nos vimos. Ele já me abraçou, seja bem-vindo. Aí o padre já me abraçou. Aí algumas pessoas já fui lá, cumprimentou, as ministras, tem uma ministra ali, me abraçaram. Gente,
esse acolhimento, essa hospitalidade é essencial na vida da igreja. A partilha, né? Às vezes a gente passa por um momento. Quem já passou um momento difícil aqui? Levanta a mão. Eu já passei um momento difícil, financeiro, né? No começo do meu matrimônio mesmo, eu não tenho vergonha de falar. Chegou um momento que eu tinha nem 6 meses de casado, a esposa tinha perdido o primeiro filho, né? Aí nós passamos um momento, fiquei desempregado. Aí chegou um dia que eu não tinha nada lá no meu. Basicamente eu olhei, tinha o último pó de café. Eu falei, nossa, que vida que eu estou passando, né? E firme ali em Deus. Mas o carinho de Deus é essencial, né? Irmãos que chegavam lá, ó, eu vim fazer uma visita para você. Aí conversa vai, conversa vem, e fala, rapaz, se ele pedir um café, eu estou lascado, só tem os últimos pó ali. Aí ele fala, olha irmão, eu vim aqui, não foi para nada não, eu vim aqui porque Deus me mandou aqui. Deus me mandou com um carinho, com um cuidado para você. E aí ele falou, ó, eu trouxe uma cesta básica lá no meu carro, se você não se importar e você não se sentir ofendido, você poderia aceitar? Pô, claro irmão, agradeço de coração. Aí chegava outro, olha, irmão, eu não tenho nem ouro nem prata, mas o que eu tenho eu te dou. Olha, me tocou no coração, Deus me tocou no coração, Deus dá esse pequeno gesto de doação para você. Eu olhava, era o dinheiro da conta d'água. Eu falei, oh, glória a Deus, Senhor, Deus seja louvado. Gente, isso são coisas que aconteceram comigo, e que eu falo assim, como é importante a vida comunitária, a partilha. A gente não só olhar para nós, mas a gente perguntar, né? E hoje eu procuro fazer muito isso. Às vezes eu vejo alguns irmãos na comunidade, olha, aquela pessoa está desempregada, diabo, tá? Eu passo lá com quem não quer nada, irmão, está precisando de alguma coisa? Olha, talvez eu não tenha, mas eu vou arrumar para você. Corro atrás de um, de outro, olha, irmão, precisa de uma ajuda, me ajuda aí. Aí leva uma ajuda. Oh, puxa, eu não tenho muito, mas o que eu tenho eu te dou, toma, é o pouco, vamos partilhar. Isso é viver bem a vida, né? Fazer a comunhão da mesa, né? A maior comunhão, né? A gente vai lá, comunga a Eucaristia, mas depois Jesus quer também que a gente faça essa comunhão da mesa entre nós, né? Da partilha que acima estava, mas que a gente também se sinta o quê? Parte de todos, né? Uma mesa comunitária, onde todos somos uns, somos irmãos em Cristo e precisamos amar. Por isso, a nossa e o último colocação aqui, ó, que a igreja recomenda, a acolhida ao excluído. Gente, não há nada mais doloroso do que você passar por um problema, uma dificuldade e você ser excluído, né? Às vezes a gente pode cair naquela concepção, e o mundo tem pregado umas coisas meio radicais, que a gente tem que tomar muito cuidado, de achar que o pecado da pessoa tem que se tornar o quê? Público, e a gente tem que lançar o pecado dela no meio da sociedade e expulsar ela da igreja. Não, nós temos que convertê-la. É isso que Cristo fazia. Cristo não amava o pecado, mas amava o pecador. Ele não aceitava o pecado, ele excluía o pecado, mas ele trazia a pessoa para o meio da comunidade. E a gente vê quantos dos discípulos, seguidores de Jesus, que eu falo, se fosse Jesus hoje, acho que, nossa senhora, num grupo aí ele seria esfolado vivo, né? Escolheu Zaqueu, escolheu Paulo, escolheu, olha, Mateus, ladrão, cobrador de impostos. Meu amigo, tinha um povo aí que ia surrar Jesus, não precisa nem levar para a cruz, já ia surrar ele antes, né? Ou seja, porque o olhar nosso muitas vezes está num olhar de julgamento e não num olhar de amor. Fazer com que as pessoas tenham um encontro, aí eu volto lá no início, se elas não tiverem um encontro pessoal com Jesus Cristo, elas não compreenderão o caminho que elas estão. Olha, irmão, você precisa sair desse caminho e ir por esse caminho conosco. Aqui está a felicidade. Então, esses excluídos precisam sim do nosso auxílio, da nossa mão estendida, né? Quantas vezes a gente também cai e alguém tem que chegar e falar assim, se levanta, dá sua mão aqui que eu te levanto. A gente ajudar a levantar quem está caído pelo caminho. E tem muita gente machucada no caminho, viu? Tem muita gente machucada. A gente precisa cuidar de muitas feridas. Pode passar. Por isso o Papa Francisco, ele vai falar para nós essa frase belíssima, né? Isso foi em 2017 que ele falou. A missão é resposta livre e consciente ao chamado de Deus. Ninguém é pressionado, ninguém é obrigado. Nós somos chamados, mas só pode sentir esse chamado
quando se vive numa relação pessoal de amor com Jesus, né? Eu vou sentir esse chamado e vou querer com que outros também sintam esse chamado. O que eu quero hoje é o que eu estou sentindo, é que outros também sintam. Puxa, como é bom ser de Deus. É bom ser de Deus, sim ou não? Sim. É ótimo ser de Deus, não é verdade? Como é bom a gente participar da igreja. Eu sou feliz por participar da igreja. E eu sempre falei para o povo, olha, independente se fosse para ser diácono ou não, mas eu sempre tive uma alegria de participar da igreja, porque eu falo que é onde eu me encontro, é a minha realização. Estar com Jesus, estar com os irmãos, vivenciar o amor entre irmãos, isso é maravilhoso. Então, você é chamado, e a resposta sua é livre e consciente. Nenhum de nós somos obrigados a ir para a missão. É o que eu falava para a Bernadette, a mulher estava entrando aqui. Nós podemos ter 1000 missionários, 1000. Mas se dos 1000, 900 estiverem de má vontade, só 100 com boa vontade, é preferível que permaneça os 100, porque os 100 estão agarrados na missão. Eles estão firmes na missão. Às vezes não adianta, eu vou lá porque o padre, né, eu sou da pastoral X, ele falou que eu tenho que ir. Não. Eu vou porque eu sinto impelido ao chamado de Cristo por mim. Eu vou porque eu sinto-me missionário, parte da igreja. Eu quero fazer um anúncio da boa nova. Pode passar. Então, a alegria que Francisco fala, servir com alegria, é a vocação, né? É uma vocação. Por isso reforça e valoriza o papel da hierarquia, o serviço de proximidade de todos nós. O padre que tem a função dele, o diácono que tem a função dele, mas vocês que têm a função específica de vocês. Cada leigo, cada batizado tem um chamado, tem uma vocação. Valorização dos ministérios leigos. Gente, depois do Concílio Vaticano II, né? Antigamente os leigos não faziam quase nada na igreja. Hoje, os leigos são protagonistas, né? Como é bom você ver lideranças puxando a vida comunitária na catequese, num ministério extraordinário, talvez numa pastoral do dízimo, numa pastoral X, Y, H. Você vê o protagonismo leigo, ou seja, as pessoas que assumiram, falam assim, nós somos batizados, nós queremos fazer parte da missão. Isso é a igreja viva. É o sopro do Espírito que, quando diz, né, o próprio Papa Paulo VI, é isso mesmo, Paulo VI, que abre, parece que abre assim, a igreja assopra para fora, né, o sopro do Espírito sobre o mundo. Opa, ruar, vida nova para o povo. João 23, é isso mesmo. Que só o Paulo VI começou, né? É isso mesmo. Paulo VI. Isso, Paulo VI, e depois João 23, que deu continuidade, isso mesmo. Então, o sopro do Espírito, né, o ruar novo. É o contrário. É o contrário, né? João 23 foi Paulo VI, isso mesmo. A igreja com as portas abertas, ou seja, a igreja em saída, né? O Papa Francisco fala assim, que ele prefere uma igreja enlameada, e quando ele falou isso, algumas pessoas entenderam errado. Uma igreja suja? Não, que igreja suja? Não, ele quis dizer o seguinte, olha, você vai para a missão, se você voltar sujo, você voltar lá todo enlameado, é sinal que você estava onde? Fazendo um anúncio, levando a boa nova. Não é fazer com que a igreja seja perdida, não, é fazer com que a igreja vá a todos os campos, aonde tem que ir, leve a boa nova. Por isso destaca a alegria ligada ao quê? Ao serviço, que brota da relação do amor fraterno, né? Já falando tanto do amor fraterno aqui, da comunhão, do pão partilhado, né? Ou seja, a alegria de você ver no rosto talvez de uma família que está passando dificuldade, a alegria dela poder falar assim, nossa, hoje eu vou respirar graças ao meu irmão, à minha irmã, que veio me dar uma ajuda. Olha, hoje eu vou conseguir comer. Gente, é duro a gente ouvir num tempo que tem tanta comida sendo jogada no lixo, você ouvir talvez uma pessoa falar assim para você, olha, o senhor pode me pagar um prato de comida que eu estou com fome? Eu não sei o seu coração, mas o meu dói quando eu ouço isso. E em casa eu falo muito isso para minha esposa. Eu falo assim, olha, não jogue nada no lixo. Nem uma colher de arroz. No Brasil é jogado 52 mil toneladas por dia. 52 mil toneladas por dia, gente. Já imaginou quanto que dá para... Tem gente que acha que é exagero isso. Mas é muito assim, nem uma colher de arroz. Nem uma colher de arroz. Não se joga comida no lixo. Não se joga, gente. Né? Tem que transformar. Pecado. Né? Por quê?
É aquele mesmo ditado, né? Eu vi uma vez uma frase assim: talvez o sapato que o irmão está sem na rua, a calça que ele está sem, a blusa que ele está sem, é a que está lá guardada no seu armário, no seu guarda-roupa, que você nem usa, você fica lá. Não, um dia eu vou usar. Um dia. E esse um dia vai ir. Não, eu não usei agora, mas eu vou usar. É aquela blusa para aquele irmão que está na rua caído, é aquela blusa que está guardada. E aí o que a gente faz? É a mesma coisa a comida, né? Talvez a comida que falta no prato do outro, você vai falar assim, mas eu compro honestamente. Não, pode ser aquela comida que você poderia preparar um prato e dizer, irmão, tá aqui, ó, vamos partilhar, vou matar a sua fome, come esse prato de comida. É aquele arroz que não foi pro lixo, aquele feijão que não foi pro lixo, aquela carne que não foi pro lixo. Isso é partilha, isso é amor fraterno. Pode passar. Diante disso, vocação e missão, né? Naquela mesma hora, levantaram-se e colocaram a caminho, os discípulos de Emaús, né? Eles estavam caminhando, cabisbaixo, acabou toda a nossa esperança. O Senhor se põe no meio deles e, opa, o que vocês estão conversando aí pelo caminho? E na partilha do pão, o Senhor, opa, aí ele, é o Senhor desaparece. Depois eles falam, não nos ardia o nosso coração? O nosso coração tem que arder. O nosso coração tem que arder. Ou seja, se colocar a caminho, se colocar a serviço, disponível para anunciar o Evangelho. Por isso, uma igreja em saída é antes uma igreja que sai da comunidade dos seus templos. É aquilo que eu falei, o templo é importante? Sim, gente. Não estou falando aqui que, não, vamos acabar com as igrejas. Não, estou falando, o templo é importante, é onde a gente vai se reunir aos domingos, para celebrar a ressurreição, para celebrar a graça do Senhor, a partilha do sacramento. Mas é preciso a gente sair do templo e ir visitar as pessoas, ir ao encontro delas. Não podemos mais ficar fechados somente no templo. Por isso, é também uma igreja capaz de abrir as suas portas para acolher a todos, aqueles que queiram entrar, né? Assim, aqui eu não sei se acontece, mas centro de São José, centro de Jacareí, é muito fácil isso acontecer. Às vezes vem a pessoa, né, embriagada, suja, ela vai entrar, aí eu falo que é os guardas do templo, né? Tem os guardas do templo, vai entrar no irmão. Não vai entrar. Eu participava muito tempo ali de Santa Cecília, e ali por ser centro, sempre parecia um. Tinha um, coitadinho, igual faz tempo que eu não o vejo até. Ele chegava com a cara tudo cheio de cola, que ele estava cheirando cola. E ele entrava, e ele fazia um furdunço. Então ele entrava ali na igreja, a missa acontecia nele, não sei o que, tal, e eu, é isso aí, irmão, é isso aí, Deus seja louvado. Abraçava ele, vamos tomar um café comigo? Vamos. Levava ele para a cozinha, dava um café, conversava com ele totalmente doidinho, de cola. Aí ele falava assim, nossa, vai embora. E... Aí eu, não, irmão, fica aqui mais um tempo, dá esse saco de cola para mim. Não, meu saco de cola ninguém toma. Ali ele ficava, daqui a pouco ele ia embora, voltava no outro sábado. Aí teve um dia que passou entrou, ele entrou 7 horas da manhã, acho que ele estava a noite inteira na cachaça, coitado. Ele entrou, aí ele chegava para as mulheres, a senhora arruma R$2 aí, que eu preciso tomar um corotinho. Aí a mulher, aí passava por outro, então você me arruma R$2. E ele ia indo. Aí eu ficava olhando, né? Falei, não, se ele chegar lá no padre, eu já feito, né? Aí quando eu chegava lá no padre, ele falou, deu R$2 aí. Ô padre, só depois. Aí sair, você tira ele tranquilamente, leva para tomar um café. Mas a gente não pode pegar essas pessoas e simplesmente barrar elas. Talvez ali numa entrada, pode ser que ele tenha um encontro com Cristo. Pode ser, né? A gente não sabe. Por que Deus o levou ali? É como, né? Tinha uma que ela entrava no Santa Cecília, ela ia, ela não falava nada. Ela entrava, ela ia olhando para todo mundo. Aí a primeira vez todo mundo, ela vai fazer alguma coisa com o padre. Ela chegou, deitou lá na frente. Abriu, aí o padre falando de Cristo na cruz, né? Ela deitou assim, o padre falou, tá vendo? A gente fala da cruz, aí a cruz. A cruz é essa irmã que está à nossa frente e que precisa ser cuidada. Aí ela pegou e falou assim, verdade. Levantou e foi embora.
Gente, são realidades do mundo que a gente viu aí. Por isso, uma igreja que tem uma alma, né? Que realma a economia. A economia não pode somente pensar que lucro para mim e prejuízo para o outro. Não. O lucro, ele é igual. Se nós vivermos bem, se todo mundo não passar dificuldade, né? Será que isso é utopia? O mundo não vai melhorar. Olha, eu não digo que vai melhorar 100%, mas eu garanto que vai dar um grande salto, vai. Porque hoje, eu falava essa semana, às vezes você olha para o trabalhador, você tem dó do trabalhador, eu também sou trabalhador, pego ônibus. Gente, você tem que pagar uma passagem, você não tem direito a sentar, e você tem que ir espremido igual uma lagartixa no vidro. Isso é justo? Não. Mas o que é isso? O poder econômico. Entende? O poder econômico é o seguinte: lucro para mim, prejuízo para você, meu amigo. Também a nós. Entendeu? Eu tenho que encher o ônibus o máximo que puder, que eu vou ganhar muito dinheiro. Agora, se você vai espremido ou não, eu não estou pensando em você, se vai chegar com dor no corpo, no trabalho. Ou seja, falta amor, falta compaixão das pessoas umas com as outras. Por isso, uma igreja sinodal, modo de agir da igreja, caminhamos juntos, estamos juntos, vamos juntos, né? Não podemos ver os outros sofrendo e nós, vida que segue. Quem for sofrendo que vai ficando para trás, eu estou na vida boa. Devemos ter o quê? Um tratamento aprovado para todos. Esse Congar, um teólogo dominicano e um cardeal francês, ele é um dos maiores eclesiológicos do século XX. E ele narra exatamente isso, se a igreja não caminhar junto com o povo, não vai, né? E se o povo também não estiver junto com a igreja também não vai, né? Precisamos entender, é essa dinâmica que o Papa Francisco está chamando nós, caminharmos juntos, sabermos que estamos todos no mesmo barco. Se um quiser remar para a direita, outro para a esquerda, outro para frente, outro para trás, o barco vai virar uma confusão, né? Agora, se todos nós falar assim, para onde nós vamos remar? Aqui, esse é o nosso rumo. Isso dá certo. Pode passar? Por isso, o processo vocacional missionário. Primeiro ponto, o encontro com Cristo. Segundo, a conversão. O discipulado, a comunhão e a missão. Pode passar? O encontro com Cristo, né, a partir do quê? Do querigma. A igreja, nos primórdios da igreja, era muito forte o querigma. Falar do amor de Deus, falar da salvação, falar da fuga do pecado, os propósitos que Deus tem para a nossa vida. Por isso nós precisamos partir do querigma, fazer com que aconteça uma possibilidade de iniciação cristã verdadeira. Somente quem teve, e aí eu volto lá atrás, somente quem teve um encontro pessoal com Jesus Cristo é capaz de querer levar esse amor aos outros. Senão eu fico fechado em mim próprio. Eu tenho um amor, mas um amor para mim. Pode passar. Depois, vamos fazer aqui uma reflexãozinha rápida aqui, Pense você, né, no seu processo aí. Talvez você já está na igreja desde pequeno, eu nunca me desviei. Mas nesse caminhar mesmo assim, há momentos que você teve o seu encontro com Jesus. Você se lembra do seu encontro com Jesus? Na profundidade? Né? Quando foi? Onde foi? Frutos desse encontro. E o que te desperta para levar outros a um encontro com Jesus Cristo? Gente, se eu for parar aqui, é que eu falei para vocês atrás, se fosse pensar, o meu encontro no banco da fábrica, puxa vida, quando foi? Eu me lembro hora, me lembro tudo. O povo fala assim, mas como é que você se lembra? Foi no dia 25 de agosto de 1997, às 8 horas e 35 minutos. Num dia que eu estava ali, sentado, totalmente sem rumo na minha vida, pensando, para onde eu vou? O que eu faço? Alguém passa e diz, Deus tem uma obra na sua vida. Deus tem um chamado para você. E ali parece que o negócio fez assim, opa, desperta aí, desperta tu que dormes, levanta-te, né? Aí eu falei, não, é esse caminho que eu preciso seguir. A partir disso aí, começou a ter os frutos do encontro. Esse seguimento de Jesus, ele faz com que esses frutos que a gente vai experimentando, e que hoje o próprio Evangelho nos narrou isso, permanecer em mim, né? Eu vos designei para produzir frutos, os vossos frutos devem permanecer, né?
Ou seja, fazer com que esses frutos também levem outros a dizer, é bom caminhar com Cristo, né? E o que nos desperta? O amor a Jesus, o amor à missão, o amor à igreja, né? Nenhum de nós, se não formos apaixonados por Cristo, se não formos apaixonados pela igreja, se não formos apaixonados pela missão, nós não conseguimos despertar nem a nós mesmos, não é verdade? A pior coisa que tem é quando você chega para alguém, imagina você chega para alguém, você chega assim, bom dia, a pessoa fala, só se for para você. Aí você já olha e fala assim, nossa, a vida dela está péssima. Aí você fala, aconteceu alguma coisa? Não, se eu começar a contar aqui, você vai até chorar comigo. Aí começa a vida de namoro. Não, porque minha vida assim, porque a vida assada. Olha, a minha vontade é morrer. Aí começa a dar um negócio ruim no você também, né? Porque você fala assim, nossa, essa pessoa só pensa coisa negativa. Agora, como é bom quando você encontra alguém e a pessoa, você sabe até que a pessoa talvez está passando dificuldade. Mas você fala para a pessoa, nossa, eu vou perguntar, mas eu acho que a resposta vai ser negativa. E aí, tudo bem, irmão? Você pergunta com medo, né? E aí, tudo bem, irmão? Maravilha! Tá tudo bem na minha vida. Aí você fala, nossa senhora, o que é isso? Aí você pergunta, mas por que você está tão feliz? Eu tenho Deus na minha vida. Que é você, né? Essa experiência eu fiz 2 semanas atrás, numa missão lá no São Judas. Entrei numa casa, pensa numa casa bagunçada, revirada, de ponta a baixo, gente. E tinha uns passarinhos na sala ainda. Rapaz, o cheiro do passarinho, aí eu falei, nossa senhora. Mas a mulher, quando eu cheguei, ela colheu, eu já olhei o quintal, falei, nossa, catadinha, ela vai catar de reciclagem. Mas tinha reciclagem para dentro da casa tudo. Só que ela me quebrou no sentido, quando eu entrei, eu falei para ela assim, tudo bem com a senhora? Eu sou o diácono Carlos, venho fazer missão, vamos dar uma bênção na casa da senhora. Seja bem-vindo. Meu esposo não está aqui, infelizmente, porque ele está internado, está com dengue. Está muito ruim lá no Hospital da Vida. Eu falei, nossa, como é o nome dele? Vamos rezar por ele. Aí daqui a pouco ela virou para mim e falou para mim assim, olha, diácono, mas deixa eu falar para o senhor uma coisa. Não reclamo de nada, porque nós temos Deus na nossa vida. Já era. Eu falei, glória a Deus, acho que eu estou no lugar certo, na casa certa. É esse lugar mesmo. Aí nós partimos da palavra, aí ela falou, vou fazer um café, fiz um café, nós tomamos um café, isso. Aí já ficou a conversa, ficou de 10 minutos, foi para 20, foi para 15, foi para 30, fiquei 1 hora dentro da casa da mulher. E vamos que vamos. Ou seja, isso desperta a gente para mostrar para a gente, ó, você está achando que essas pessoas aí não tem Deus? Vou mostrar para você como é que tem Deus. Aí, ao contrário, né? Você entra em umas casas que são palácios também. Mas você pensa, nossa, aqui vai ser bom o negócio. Quando você entra no negócio, você fala, meu Deus, aqui está precisando de Deus mesmo. Precisamos fazer esse povo ter um encontro pessoal com Jesus Cristo. Pode passar para nós. Por isso a conversão. Quais as mudanças que ocorreram em mim depois do encontro com Jesus, né? Depois de eu ter encontrado, de ter feito esse encontro profundo, a minha vida não pode ser mais a mesma, gente. Eu não posso ser aquele Carlos triste, depressivo, aquele Carlos fechado, né? Eu tenho que ser aquele que as pessoas olham e falam assim, rapaz, eu quero fazer um encontro com o mesmo Jesus que esse menino fez o encontro. Se a gente, como missionário, passar e deixar uma marca, as pessoas falam, não, eu quero seguir esses rastros, eu quero ir por esse caminho. Aí está a minha felicidade. Por isso, o que eu quero partilhar com o outro é a alegria de ser de Deus, a alegria de ser um missionário, uma missionária vivo. Se estou vivo a cada dia, mesmo que me falte qualquer coisa, a alegria é de eu saber que Deus está comigo. Na alegria, na tristeza, né? No sofrimento, mas também nos momentos de muita graça. Deus caminha conosco. E como Ele mesmo diz, olha, no mundo vocês vão ter aflição, mas coragem. Eu venci o mundo, você também vai vencer o mundo. Vire para quem está do seu lado e diga para ele, ó, você vai vencer o mundo, viu, irmão? Diante disso, o discipulado, né, faz uma pergunta para nós: como vem sendo a nossa caminhada e conhecimento na intimidade com Jesus, né? Porque quando a gente vai para a missão, a gente vai pegar alguns intelectuais que têm aí até a concepção de fazer a gente até duvidar de Deus, né? Ah, você está com Deus? Então vamos começar a fazer umas perguntas para você aqui. E aí o camarada começa a colocar você contra a parede.
E aí você tem que colocar ele contra a parede, né? Dizendo para ele, não, vou mostrar para você o quanto meu Deus caminha comigo, né? Então, a questão não é uma discussão, mas a questão é mostrar através de gestos, através de vivência, o quanto Deus caminha conosco, né? O quanto Deus está conosco presente todos os dias. Como eu disse para vocês, num lindo amanhecer, um sol como esse que brilha aqui, ó, a gente já pode dizer, Deus está presente no nosso meio. Se estivesse chovendo, Deus está presente no nosso meio. Se tivesse fechado, nublado, qualquer jeito, Deus está conosco. Por isso, como tenho celebrado os sacramentos, né? Receber não só o sacramento por receber, mas fazer com que esse sacramento se torne também vida para aqueles que estão quase sem vida. Como eu falei, quantas pessoas às vezes estão apagadas, sem vidas? Quantas pessoas você encontra cabisbaixo no seu dia a dia, no trabalho, na rua, na vizinhança, que talvez estão desesperançadas? Há pessoas não mais vivendo, mas sobrevivendo. Há pessoas não mais vivendo, mas sobrevivendo. Como vai sua vida? Parece aquele desenho, né? Ó céus, ó vida, vai indo. Não, a alegria de ser de Cristo, a alegria de ser missionário, nós precisamos mostrar isso com a nossa alegria, no nosso rosto. Dizer assim, ó, como é bom, vem conosco caminhar, vem conosco fazer a experiência. E gente, nas visitas missionárias, nós encontramos muita gente desta forma. Pessoas que perderam a pandemia, né, pouco tempo passado. Tem pessoas que estão sofrendo até hoje por causa da perda de entes queridos. Eu sou prova disso na minha família, né? Eu fiquei 15 dias internado, mas depois, passado um tempo, minha sogra ficou internada. Perdi a minha sogra, minha esposa não viu a mãe mais. O último a ver a minha sogra fui eu. Eu fui confirmar, eu entrei, eles me deram a roupa, entrei. Quem é? Fulana de tal, nome dela completo, fulana de tal. Quem que ela é sua? Minha sogra. Você confirma que é ela? Confirma. Pega ela aí, põe dentro do saco, fecha o saco, lapa o saco, coloca o nome no saco, tal. Assina aqui para nós que o Senhor realmente viu que é ela. E aí a esposa fala assim, a esposa depois disso ela fala assim, que hoje é doloroso para ela ir em velório, porque ela fica pensando, eu não vi a minha mãe a última vez. E às vezes você vai em casa fazer visita, como eu fiz lá no Jardim Paulista, de uma mãe que perdeu a filha agora há 7 meses, estava bem, de repente o que aconteceu? A filha teve um AVC, moça nova, 30 e poucos anos. E aí quando ela fala assim, ai diácono, como eu sinto falta da minha filha. Aí eu entrei naquela casa, o que eu senti? Tem que dar um abraço nela. Aí eu peguei e falei para ela assim, como é que ela vai senhora? Fulano de tal, vem aqui. Aí eu dei um abraço nela, falei assim, ó, sinta o abraço carinhoso de Deus nessa manhã. Eu não posso tirar a dor da senhora, mas Ele pode. Abracei ela, ela chorou. Aí eu disse para ela, eu só vim aqui para dizer uma coisa para a senhora, não vou falar muito essa manhã, vou ouvir a senhora. Deus tem um amor pela senhora. Senta aqui, tomamos um café, conversando. Quando nós saímos, uma mulher estava mais calma. Às vezes, gente, ir para a missão, a gente pensa que é só falar. Não, às vezes só o nosso olhar, o nosso ouvido, já ajuda as pessoas a fazer uma reflexão da vida. Por isso, qual o nosso interesse pela missão? Nós precisamos, como missionários cristãos católicos, sermos interessados, termos um coração amoroso pela missão. Não podemos deixar a missão de lado. A missão é a essência da igreja, né? Ela ajuda a igreja a caminhar. Ela faz com que as pessoas tenham um encontro pessoal com Jesus Cristo. Assim, a comunhão, que é o último ponto lá quase. Os primeiros cristãos, o que eles faziam? Eles partilhavam. Lembra daquilo que eu falei lá no começo, da partilha? Eles sentavam na mesa, partilhavam, viviam o discipulado na vida da igreja, o encontro entre irmãos. A missão nada mais é do que a gente também ter um encontro com os irmãos, vivendo o amor de Cristo na vida fraterna e solidária, não só olhando para nós, mas olhando para fora, né? Nós, enquanto igreja, nós não podemos só olhar para dentro da igreja, nós precisamos olhar para fora da igreja. Quem são as pessoas que nós precisamos visitar hoje? Quais são os corações que nós precisamos fazer alcançar, né, a palavra de Deus? É esses corações que nós vamos levar. Por isso, nós somos estimulados pela comunidade, pelos nossos padres, pelos nossos pastores,
para amadurecer a vida do Espírito, ou seja, o sopro, o ruar do Espírito, onde nós vamos buscar como viver a vocação e cultivar a fé, né? A fé que é tão, nesses últimos tempos, a fé que às vezes até parece comércio, não é verdade? Às vezes você vê por aí uma fé comercializada. Olha, você vem aqui, que aqui você vai encontrar isso, você vai lá que você vai encontrar aquilo. Ou seja, parece que se vende o Cristo. Não, Cristo se dá de graça. O padre quer falar alguma palavra, será? Quer falar uma palavra? Pode falar. Quer falar, padre? Uma palavra? Pode falar. Oh, Tá ali. glória. O padre está ali, meu filho. Enquanto eu tomo água, aí o senhor fala. Eu já estou acabando minha parte. Nossa generosidade, unir mesmo aquilo que a gente sempre fez e sabe fazer muito bem. Em primeiro lugar, rezar, a gente sabe mesmo, e depois ir ao encontro, observar, ter essa percepção que o diácono tanto fala, tanto insiste. Eu estava ali ouvindo, uma percepção, não só do sentimento das pessoas, mas do entorno onde ela vive, como se realiza cada dia numa casa, num lugar, como tudo acontece. Jesus, eu penso assim, ele ia e já manifestava sua presença como receptividade. Ele não chegava para dizer estou aqui, nunca ele fez isso, sabe? Para que todos começassem a perceber, é Jesus, vamos dar atenção para ele. Não, ele chegava para ver como as pessoas se entrelaçavam, como as pessoas criavam coragem e se revigoravam, graças à sua presença, aos dons que ele concedia. Então, sintamos-nos bem nesse momento tão abençoado, unamos os nossos compromissos e tenhamos essa confiança de que muitas pessoas serão tocadas, envolvidas pela graça de Deus, pelo convite do Senhor. Muitas pessoas nessa retomada de vida. Deus abençoe, bom trabalho, Deus ilumine, tá bom? Amém. Fiquem com Deus. Obrigado, diácono. Obrigado à equipe missionária. Deus abençoe. Amém. Vamos lá. Estou acabando minha parte. Pode passar. Vocês tomem café, não esqueçam. Por último, a missão. Evangelizadores quer dizer evangelizadores que se abrem sem medo à ação do Espírito Santo, ou seja, o Espírito que sopra no meio de nós. Em Pentecostes, o Espírito faz os apóstolos saírem de si mesmos. Lembra que os apóstolos estavam fechados em Pentecostes? Com medo? Nossa, se nós sair agora, se mataram ele, vão matar nós também. Então o que eles fazem? Se fecham. Mas depois eles se transformam no quê? Grandes anunciadores da Boa Nova. Por isso nós não precisamos temer, não precisamos ter medo. Nós precisamos somente ter coragem e ir para anunciar a Boa Nova. Fazer com que o anúncio chegue, né? Ah, mas que palavra eu vou dirigir ao povo? Meu irmão, você precisa somente rezar, como disse muito bem o padre, né? Reze. E no momento certo o Espírito Santo vai te dar a palavra certa para cada família que você vai visitar. Por isso, além disso, o Espírito Santo ele infunde em nós o quê? A força para anunciar a novidade do Evangelho. Viemos trazer uma boa nova, mas também viemos receber do povo. Como eu disse, né? Às vezes a gente pensa que a gente só vai levar, né? E quando a gente chega lá, a gente recebe do povo. Como é bom receber do povo, não é verdade? Como é bom receber do povo. Pode passar. Assim, o objetivo geral, né, da evangelização 2019 a 2023, ela traz esse ponto interessante para nós, olha para você ver. Ela fala assim, no Brasil cada vez mais urbano, lembra aquilo que eu falei lá no começo? Pelo anúncio da palavra de Deus, formando discípulos e discípulas de Jesus Cristo, em comunidades eclesiais missionárias, à luz da evangélica opção preferencial pelos pobres, cuidando da casa comum e testemunhando o reino de Deus rumo à plenitude. Não tem como nós se fecharmos e não nos tornarmos comunidades de comunidades, pequenas
pequenos grupos que evangelizam. E aí fazem com que esse anúncio se torne uma comunidade eclesial missionária, ou seja, onde todos nós assumimos o protagonismo missionário. Nós somos missionários do Pai. Nós somos enviados por Jesus Cristo para levar a boa nova, né? Fazer com que a boa nova chegue a todos os cantos da face da terra. Diante disso, um bate-papo, né? E aí, 2 minutinhos para vocês conversarem entre vocês, essas duas perguntas. Quais os olhares que vocês têm sobre a realidade que os cercam como igreja, principalmente aqui, né? E quais são as sombras e as dificuldades na missão que cercam vocês? Vamos lá? Faz um bate-papo aí, pega 2 a 2 aí, quem está do lado, pergunta para a pessoa, o que você acha? Nos últimos tempos, a individualidade, vocês acham que há muita individualidade? Sim. Comodismo do tempo? Vamos ficar fechado aqui dentro da igreja, né? Aqui tá bom, né? Ó Senhor, vamos fazer uma tenda aqui, vamos ficar por aqui mesmo. E aí, os discípulos compreendiam que eles tinham que descer a montanha e sair em missão. A correria e a agitação da humanidade, as pessoas não têm tempo, às vezes não tem tempo nem para Deus mais, né? Às vezes você fala assim, olha, sobrou no final do dia 15 minutos, Senhor, 15 minutos que eu vou te dar para me ler a palavra. O enfraquecimento das instituições de tradição, não é verdade? Nós vamos vendo só enfraquecendo, tá tudo bem, não, tá tudo normal, não. Tem liderança cansada aqui? Olha, isso aqui não tem não, isso aqui não tem não, não tem. Aqui não tem Lobato não tem, tem Monteiro Lobato tem proposta religiosa das mais variadas vertentes? Tem também? Meu Deus do céu, eu pensei que isso aí era só pro lado de lá. Olha, eu não pertenço mais, não vou mais naquela paróquia, porque agora eu tenho carro, eu vou para tudo quanto é lado. Eu saio daqui, vou lá no Vila Paz, eu vou em Santana, eu vou para tudo quanto é lado, né não? Aí você fala para o pessoal assim, irmão, você é paroquia de Monteiro Lobato? Não. Eu sigo a igreja. Onde a igreja está, eu vou. Então, tá errado, né? Mas tem muita gente que pensa assim, infelizmente, não cuida da sua casa. Isso aqui não tem. Não tem. Isso não tem. Não tem. Isso aqui não tem aqui. Tem? Quem trabalha em uma pastoral, levanta a mão. Quem trabalha em 2? Só aqueles 2 lá, ué. Quem trabalha em 3? Quem está em 4? Quem já virou o papa da igreja? Gente, o ativismo, o que é o ativismo aqui? Vamos fazer. Virou loucura o negócio, não? A gente sai fazendo, porque o desespero nosso, a gente acha que a gente vai evangelizar com um monte de coisa, um monte de atividade. Tem dia que você fala assim, ó, o evento começa às 7, termina meio-dia, 1 hora começa o outro, termina às 6, aí 7 horas começa o outro, termina meia-noite, aí você dorme algumas horas, já começa de novo no outro dia. Ou seja, muita atividade. E aí, além de cansar a liderança, a gente não consegue cumprir bem a nossa missão. Por último, não, isso aqui não tem. Tá cheio de jovem aqui, não tem? Tá bombando de jovem aqui, não tá não? Tudo isso aqui, ó, são sombras para nós pensarmos. São sombras. Tem muitas outras sombras, mas essas aqui são as principais que a gente começa a ver e fala assim, ó, gente, nós precisamos pensar em algo que mude essa direção. Pode passar. Acabar aqui. Depois de tudo aquilo lá, para a gente vencer aquelas sombras, só existe um caminho: a fidelidade a Jesus Cristo e ao anúncio do Evangelho. Uma igreja, comunidade de discípulos missionários, onde todos os batizados compreendam, nós precisamos ser missionários. Segundo, o anúncio que se traduz não só em palavras, mas nos gestos de amor, de carinho,
no gesto de poder dizer assim, ó, aquele irmão é cristão, a atitude dele me tocou. Aquela irmã realmente, ela demonstra Cristo para mim. Ela é a imagem do Cristo vivo, por quê? Porque a sua atitude demonstra. Ou seja, o nosso testemunho de vida. Testemunho de vida. Por isso, o desafio da nossa missão é a cultura urbana. O povo que hoje vive mais voltado ao quê? Aos bens. O importante é eu tenho que trabalhar 15 horas para me ter. Se sobrar um tempo no domingo, eu vou ao encontro de Deus. Mas só no domingo. Durante a semana, a minha vida está voltada o quê? Somente à minha parte profissional e financeira. Não é verdade? Antigamente se trabalhava, tinha qualidade de vida até para a família, não é verdade? Hoje, tem pais trabalhando 12, 15, 18 horas para poder sustentar a família e não ganham o que mereciam ganhar. Pode passar. Por isso, já quase fechando aqui, ó. Em toda a nossa ação evangelizadora possui uma atitude discipular para escutar o que o Mestre está pedindo à igreja no Brasil. Na certeza de que, se o Senhor não construir a casa, em vão trabalham as que constroem. E se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia aquele que aguarda. Salmo 127, 1. Muitas coisas podem se tornar vão na nossa evangelização. Se a gente não levar verdadeiramente as pessoas ao encontro com Jesus Cristo, um profundo encontro com Jesus Cristo, um anúncio, um testemunho verdadeiro, amoroso, fiel de Jesus Cristo às pessoas. O missionário é aquele que traduz a sua vida por meio de atitudes, de gestos, de vivência, de amor à missão. Como Cristo, os apóstolos, os primeiros padres da igreja foram apaixonados pela igreja. Hoje nós precisamos voltar a ter um protagonismo amoroso pela igreja. Saber que a igreja, ela não é do padre XYH, a igreja de Cristo. E que quem nos envia é o próprio Jesus Cristo. Assim, quem põe a mão no arado e olha para trás, não está apto para o reino de Deus. Meu filho, minha filha, vai para a missão. Eu não sei se eu cuido da minha casa, se eu cuido da minha família, não sei se eu enterro meu pai, se eu enterro minha mãe. Eu olho lá, mas eu olho cá. Quando a gente assume o protagonismo missionário, a gente tem que compreender o seguinte, que as dificuldades, as provas, né, elas virão, mas que a gente tem que ter um olhar fixo aonde? Na missão e em Jesus Cristo. O Senhor me chamou, Ele também vai me capacitar. Né? Independente se você fala bem ou não, eu falo muito isso para o povo. Aí eu falo, mas eu não consigo ser missionário porque eu não falo bem. Irmão, não é só questão de falar bem. Se você demonstrar com gestos, com amor, como o padre mesmo falou, às vezes de você entrar dentro de uma casa, você só ouvir as pessoas, você ser um sinal, um ouvido atento às pessoas, você já está fazendo a missão acontecer. Porque tem muitas pessoas querendo desabafar. E nós precisamos também de missionários que escutem as pessoas. Por isso, estamos prontos a acolher o Espírito Santo e a ouvir o chamado à missão. Quer no caminho do matrimônio, quer na vida religiosa consagrada, ou no sacerdócio ordenado. E em todo caso na vida comum de nossos dias, dia a dia. A missão é todos os dias. A missão não é somente visitar as casas. A missão é no seu trabalho, na escola. A missão é na sua vizinhança. A missão é na vida do seu filho, da sua filha, do seu neto, da sua neta. A missão é na vida das suas irmãs, dos seus irmãos, dos seus primos, dos seus parentes, das pessoas próximas. Na vida do dia a dia. Estamos dispostos a ser enviados para qualquer lugar para proclamar o Evangelho da salvação. Né? Que a gente possa ter firme no nosso coração. Aonde mandares, eu irei, Senhor. E envia. Né? Eis-me aqui, como diz o profeta Isaías. Eu estou pronto e apto a ir anunciar. Assim, a importância da missão é evangelizadores com Espírito, quer dizer evangelizadores que se abrem sem medo à ação do Espírito. Jesus quer evangelizadores que anunciem a boa nova, não só com palavras, mas sobretudo com uma vida transfigurada pela presença de Deus. Quando a pessoa passar pela sua vida, Evangelho Gaudium 259, as pessoas têm que olhar para você e falar assim,
né? Como eu vi esse tempo atrás. Eu vou me assim, você é diácono da igreja? Eu falei, a igreja me chamou, né? Deus me livre. Aí eu falei, aí ela pegou, deu um sorriso e falou assim, agora eu acredito que Deus transformou a sua vida. Por quê? A pessoa me conhecia da minha vida pregressa, passada. E quando ela olhou, falou assim, realmente Cristo pode transformar tudo e a todos. Se transformou a você, vai me transformar também. Né? Gente, isso não é ruim não. É isso aqui, ó. A pessoa viu o quê? A transfiguração de Deus na nossa vida. Ela olha e fala assim, realmente Deus faz e realiza. Assim, a vocês o meu muito obrigado. Espero ter ajudado vocês numa reflexão, né, sobre o discipulado, o chamado, que vocês possam continuar fiéis à missão aqui na paróquia de Nossa Senhora do Bom Sucesso, Monteiro Lobato. Sem medo, vão a todos os campos. Não se preocupem com quantidade, porque quantidade, meu amigo, como eu falei para vocês, não adianta você ter 500 mil pessoas, mas das 500 mil, somente 1000 entendendo. O importante é que aqueles que estiverem na missão, eles saibam assim, ó, nós precisamos anunciar Jesus Cristo insistentemente, oportuna e importunamente, como dizia o apóstolo São Paulo, que a gente anuncie Jesus Cristo sem parar. Aonde a gente estiver, a gente passa e deixa um rastro de Jesus. Ó, passei no meu trabalho, às vezes as pessoas até brincam, né, comigo lá no trabalho. Ô diácono, você é muito engraçado, você dá muita risada. Eu falo assim, o Evangelho também nos faz alegres. Quem disse que o Evangelho te faz triste? Você tem que ser uma pessoa que anda de cabeça baixa, fechada. Não, aonde você passar, as pessoas têm que olhar e falar assim, por que você é feliz? Eu sou feliz porque Deus está presente na minha vida. Amém? Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Vai gravar depois?